No trecho do capítulo A Prisão, do livro O Escolhido Não Tem Escolha, A Prisão, o autor, Dr. Anselmo Ramos, nos convida a refletir sobre o que realmente significa estar aprisionado. Ele explora a ideia de que, para além de grades e celas físicas, a verdadeira prisão muitas vezes está enraizada no coração e na mente, enlaçada em ressentimentos, mágoas e amarguras profundas. Inspirado pela história bíblica de Paulo e Silas, que permaneceram firmes em sua fé mesmo diante das adversidades, o autor traça paralelos com sua própria experiência no cárcere. Neste lugar sombrio, ele encontra uma luz, a graça e a misericórdia de Deus, que o alcançam mesmo nas profundezas de sua provação. Aqui, doutor, Anselmo nos apresenta uma jornada de redenção e empatia, mostrando que o verdadeiro sentido da liberdade e da escolha surge da fé e do amor compartilhado. O autor narra assim a sua história. A maior prisão de um homem é a sua mente, o seu coração amargurado, cheio de ódio, mágoa e rancor. Isso sim é uma prisão. O que estou falando é de uma prisão perpétua, aquela que você não pode sair. Quando eu estava naquele presídio, a maior certeza que eu tinha era da graça e da misericórdia de Deus que me alcançou naquele lugar. Paulo e Silas na prisão. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação." Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao espírito: "Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela." No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E, levando-os aos magistrados, disseram: "Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar." A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso! Estamos todos aqui!" O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa." E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Atos 16 e 16 a 34. Quando paramos para analisar a história de Paulo e Silas na prisão, podemos perceber que eles não ficaram abalados com aquelas pessoas que se levantaram contra ele no meio da multidão. Pessoas que tiveram coragem de ir até os juízes, falando que eles eram judeus, estavam perturbando a sua cidade. E, de acordo com os princípios daquele povo, eles teriam que ser presos. Paulo e Silas
permaneceram na sua fé, na sua direção, convictos de que eles eram escolhidos, e o escolhido não tem escolha. Aconteceu comigo exatamente o que acontecera com Paulo e Silas. Fui levado para o cárcere, e ali na prisão eu tive a oportunidade de orar com os carcereiros. A única coisa que eu poderia fazer era uma palavra de amor, de carinho, abraçar, estar com os outros presos e sentir o que eles sentem todos os dias naquele lugar. Ao concluir este trecho, somos levados a refletir sobre o impacto transformador da fé em meio às adversidades. O autor, Dr. Anselmo Ramos, testemunha como a experiência de Paulo e Silas ecoa em sua própria jornada, revelando que mesmo em um ambiente de escuridão e isolamento, a presença de Deus ilumina e liberta. A prisão física torna-se cenário de uma libertação espiritual, onde orações e gestos de empatia quebram correntes invisíveis. A verdadeira libertação, assim, vai além das paredes e das grades. Nasce de um coração que encontra a paz e a força na graça divina. É nesse encontro entre fé e compaixão que reside a escolha do escolhido. Não fugir de sua missão, mas se entregar ao chamado de transformar, amar e acolher, até mesmo na prisão. Conheça uma obra impactante e transformadora. O livro O Escolhido Não Tem Escolha. A Prisão, de Dr. Anselmo Ramos, está disponível no site amazon.com.br em 2 versões, física e digital, e-book. Mergulhe nas páginas desta história que explora fé, redenção e superação, tocando temas profundos que ressoam em cada leitor. Para garantir o seu exemplar, basta acessar o link disponível na descrição deste vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal O Escolhido Não Tem Escolha para acompanhar mais conteúdos inspiradores. Curta e compartilhe os vídeos com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam se emocionar com essa incrível trajetória de fé e resiliência.